Agradeço a vossa presença e, naturalmente, o convite da Fundação Portuguesa do Pulmão, na pessoa do professor José Alves, para participar nesta sessão. E, de facto, é um privilégio de pertencer a esta mesa, que tem aqui duas das pessoas mais notáveis, digamos, do nosso cenário pneumológico, e, portanto, é sempre um prazer, assim, uma oportunidade de nós, enfim, trocarmos ideias, desta vez à volta de um tema que é importante para todos, a doença pulmonar obstrutiva crónica. E é esse o desafio, é de facto desafiante, porque nós vamos falar aqui de uma doença muito especial. É uma doença que, enfim, se calhar a apresentação poderia terminar já aqui. É uma doença que vitima anualmente cerca de 3 milhões de pessoas. E, portanto, 3 milhões. E, de facto, enfim, é possível nós fazermos alguma coisa, assim, está ao nosso alcance contribuir em algo para modificar este cenário. Ora, inevitavelmente, estas sessões têm a definição da doença em qualquer lado. Esta aqui eu não resisti a essa tentação, até porque muito do que nós podemos avaliar em termos de, nomeadamente, de prevalência, está relacionado com a forma como fazemos o diagnóstico. E, portanto, se nós não tivermos critérios de diagnóstico, definição da doença adequados, vamos sempre, enfim, defrontar-nos com dificuldades de ordem prática. Dificuldades que até já foram aqui ao de leve abordadas, relativamente até à própria identificação da doença. Os próprios pacientes não sabem que sofrem de doença pulmonar obstrutiva crónica, os médicos não sabem que os seus doentes têm DPOC e, portanto, há um permanente trabalho de explicação do que é a doença, do que ela representa para a sociedade e para todos nós. Isso é algo que nós sentimos no nosso dia-a-dia e é algo que é experimentado também um pouco pelo mundo fora, como, por exemplo, aqui, digamos, nesta iniciativa europeia, esta coligação europeia pela DPOC, que, de facto, enfim, resume algumas das ideias-chave à volta do diagnóstico da doença. Mas até relativamente ao diagnóstico da doença, e temos aqui nesta sessão a felicidade de ter o Miguel Guimarães, que seguramente é das pessoas que mais se dedica a esta área. Até aqui, digamos, nós temos probabilidades, hipóteses de utilizar, enfim, temos como critérios espirométricos ou funcionais, melhor dizendo, de diagnóstico da DPOC, nós temos aqui formas diferentes de o fazer. E embora, digamos assim, estejamos habituados a seguir as recomendações GOLD, e aquilo que a própria GOLD durante muito tempo até, enfim, sugeriu como ideia-chave, como critério de diagnóstico, não é? Estamos a falar em critério funcional, de facto, sabemos que a própria inexistência de um consenso absoluto também danifica, de certa forma, a nossa capacidade de diagnosticar e rotular a doença, o que para nós, em termos epidemiológicos, é muito relevante. Pois nós identificamos, classicamente, vários fatores de risco desta patologia. São muito conhecidos todos nós, enfim, esta plateia é uma plateia conhecedora da área e, naturalmente, nós, enfim, habituamos-nos a considerar fundamentalmente que a doença pulmonar obstrutiva crónica é principalmente causada pelo tabagismo, também pela inalação de partículas tóxicas e pela poluição do ar ambiente, outdoor ou indoor, mas mais recentemente começamos a atribuir uma atenção muito especial a fatores relacionados propriamente com o desenvolvimento pulmonar. E, portanto, até com o próprio processo de envelhecimento dos pulmões e, naturalmente, nunca esquecendo, enfim, a componente genética da doença, que também está bem descrita e cada vez melhor conhecida, quando no que concerne, por exemplo, às mutações do gene SERPINA1 e que levam à deficiência em alfa-1-antitripsina. Daí que, nas mais recentes guidelines, ou como diz o professor Álvaro Augusto, documento GOLD, que ele gosta sempre de dizer que aquilo não são guidelines, é um documento. Portanto, no documento GOLD tem passado a estar, digamos, transposto este conceito de esta nova proposta taxonómica relativamente à DPOC, com a descrição de vários etiotipos de DPOC, e todos eles relacionados com coisas
bem diferentes, digamos, de certa forma, dificultando a forma como classificamos a DPOC, que agora, digamos, enfim, pode ser descrita como relacionada com a exposição à biomassa, a poluição, infecções, a própria sobreposição da asma e DPOC, sempre tão polémica, não é? Que volta e desaparece de forma recorrente das nossas discussões científicas. Mas, naturalmente, aquela que é determinada geneticamente e, obviamente, digamos, a sua principal causa, digamos, a exposição tabágica. Mas, de facto, nós percebemos agora que, digamos, o tabagismo não é, de facto, o único e exclusivo protagonista desta doença. Aquela ideia-chave de que era uma doença auto-infligida pelo paciente, que nós até deveríamos castigar, não é de todo tanto assim. E, de facto, estas interações entre o ambiente e o hospedeiro começam a ser cada vez melhor conhecidas e permitem-nos, inclusivamente, perceber que existem formas diferentes da doença. Portanto, cada vez, à medida que aprofundamos, de facto, o nosso conhecimento, percebemos que sabíamos muito pouco, sabemos algumas coisas, há muito mais para descobrir no futuro. E algo que começa, de facto, a ser incontornável é que, de certa forma, o nosso destino está traçado à nascença, porque aquilo que nós somos no momento em que nascemos e até a forma como nos desenvolvemos vai, inevitavelmente, participar no rumo que a doença vai desenvolver no futuro. De tal maneira que aqueles fenótipos clássicos, não é, bem conhecidos todos nós, que nós estudamos na faculdade, eu tive aqui o meu professor de pneumologia, tenho a felicidade de ter aqui o meu professor de pneumologia, que de facto, enfim, me transmitiu esta ideia de pink puffer ou blue bloater, mas, digamos, todo este conhecimento tem evoluído de uma forma muito ampla e, efetivamente, neste momento já conhecemos outros fenótipos doentes, fenótipos que nos permitem até caracterizar, sob o ponto de vista celular, estes doentes. Hoje em dia descrevemos uma DPOC digamos, caracterização marcadamente neutrofílica. Uma que nos está a entusiasmar particularmente é a eosinofílica, e aquilo que nós começamos a designar, vejam lá, de DPOC com inflamação tipo 2. Algo que era exclusivo da asma e que agora é uma realidade, até com terapêuticas dirigidas próprias. Portanto, a própria fenotipagem, o perfil dos doentes que nós vamos identificando mudou, está a evoluir, felizmente que assim acontece. Há temas que são recorrentes, nós às vezes, enfim, arranjamos novas designações para coisas já descritas e conhecidas. No entanto, por exemplo, este tipo de doentes que apresenta lesões estruturais nos pulmões ou anomalias fisiológicas, tal doente, por exemplo, no qual nós só identificamos enfisema nos exames imagiológicos do tórax, mais nada. E de facto não têm evidência funcional da obstrução e que são agora designados de pré-DPOC. Por exemplo, o termo PRISM, que nós utilizamos e que se refere à Preserved Ratio Impairment Spirometry, que é proposto para identificar os tais doentes com uma relação normal na espirometria, mas com dados espirométricos anormais, portanto com uma relação normal, mas com alterações funcionais, e aqui o Miguel é uma das pessoas que melhor pode falar sobre isto, mas de facto nós vamos percebendo mais e cada vez percebemos que existem muito diversas formas de desenvolvimento da DPOC e se calhar no futuro vamos cada vez ter mais armas para tratar de uma forma dirigida estes diferentes perfis de doença. Vamos falar então daquilo que se calhar é mais inevitável nesta sessão, a prevalência. Pois, enfim, é algo que nós conhecemos bem, é uma importantíssima causa de morbilidade e mortalidade. Sabemos que ambos os aspectos da doença variam muito entre diferentes países. Sabemos que a prevalência está intimamente ligada ao tabagismo e à poluição e sabemos também que, à medida que a população vai envelhecendo, será inevitável, digamos assim, que o diagnóstico e a prevalência de DPOC venha a aumentar. Agora,
tudo isto está muito relacionado com a metodologia que nós adotamos para investigar. E, de facto, as diferenças relativamente aos critérios de diagnóstico, critérios funcionais de diagnóstico, a própria metodologia e o conteúdo dos inquéritos que nós utilizamos para o diagnóstico e até, digamos, toda a componente cada vez mais analítica, porque sabemos também agora, até caracterizamos analiticamente os doentes com DPOC, para decidir, por exemplo, se eles têm uma identificação para determinado tipo de terapêutica. Tudo isto pode enviesar, digamos, estes dados de prevalência, assim como o facto de, um pouco por todo o mundo, grande parte dos diagnósticos serem baseados em autodeclaração. E com as limitações previsíveis quando a metodologia é fundamentada nesta base. Tudo isto resulta em que menos 6% da população adulta foi informada de que tem DPOC. Portanto, enfim, vamos perceber que temos muito a fazer, ainda mais neste cenário que é global. Nós temos aqui dados relativamente recentes, 2022, relativamente à prevalência da doença a nível global. E vemos que, de facto, enfim, as zonas mais afetadas pela doença são, enfim, geograficamente identificadas, assim, continua a ser, e no que diz respeito à nossa realidade, um problema. Vemos também que há diferenças quando os critérios de diagnóstico são diferentes, porque realmente se nós usamos, por exemplo, os critérios GOLD, temos um tipo de distribuição. Se usamos critérios fundamentados, por exemplo, no GLI, vamos ter uma outra distribuição e, portanto, isso só mostra que nós, até aqui, se calhar iremos ter de chegar a algum consenso. Há algo que parece começar a ser a vir cada vez mais ao de cima, que é uma certa tendência para a DPOC se deslocar para os países mais desfavorecidos, com deficiências de caráter económico e que parece, digamos assim, enfim, o seu grande crescendo de prevalência está associado a países em desenvolvimento. É claro que foram feitos notáveis esforços para perceber um pouco o que se passa nesta matéria, um pouco por todo o mundo. Um dos trabalhos que tem resultado sucessivamente em dados mais interessantes é este projeto latino-americano, o projeto Platino, para investigação da doença pulmonar obstrutiva, que, enfim, observou que se passava em indivíduos com mais de 40 anos em 5 grandes cidades da América Latina, no Brasil, no Chile, no México, Uruguai e na Venezuela. E aquilo que foi perceptível era coisas que eram mais ou menos previsíveis, não é? Não foram de maneira nenhuma surpresa, portanto, a prevalência era mais elevada acima dos 60 anos de idade, portanto, não nos surpreendeu de todo, mas, por exemplo, verificou-se que havia uma variação da ordem dos 7,8% na cidade do México, que é uma cidade extraordinariamente poluída e com uma concentração de fatores de risco notável, e 19,7% em Montevideo, no Uruguai. Portanto, vejamos como as coisas são aparentemente tão diferentes, e eu friso aparentemente tão diferentes. E realmente, por exemplo, os resultados deste Global Burden of Disease, também de que irei falar um bocadinho mais adiante, mostra, no geral, um aumento da prevalência da DPOC em mulheres, que tem também sido sistematicamente descrito ao longo dos últimos anos, não é? É algo que nós já nos habituamos a perceber e que está também aqui muito bem representado nesta apresentação, neste gráfico, que nos mostra que, de facto, enfim, até aos 60, 70 anos, de facto, a DPOC é um diagnóstico predominantemente masculino, mas a partir dessa idade, de facto, passa a ser, digamos, um diagnóstico em que a doença é predominantemente feminina. Há, de facto, uma tendência para, nas mulheres, a DPOC se tornar cada vez mais um problema de saúde pública. Mais um problema. Há pouco mencionei que iria falar no BOLD, no Burden of Obstructive Lung Disease. O BOLD, enfim, é bem conhecido, também inevitavelmente vem a estas reuniões quando falamos da epidemiologia da doença, e de facto diz-nos que, de facto, a prevalência global da DPOC
seria de 11,8% nos homens e 8,5% nas mulheres. E, de facto, a prevalência global da doença, estes seriam os últimos dados globais, seria da ordem dos 10,3%. Estes são os dados globais mais recentes, com todas as críticas que eu fiz anteriormente. Relativamente à morbilidade da doença, nós sabemos que ela é elevadíssima. Pode ser muito influenciada por condições crónicas concomitantes. Aparentemente, digamos, a patologia concomitante tem aqui um papel importantíssimo na emergência, até, digamos, da morbilidade da doença. E, de facto, tudo isto contribui muitíssimo para a mortalidade. E vamos, de facto, aproximar-nos dos tais 3 milhões digamos, de como este número deve ser perturbador para todos nós e deve ser, por si só, motivo de uma ampla reflexão. De facto, os dados devem ser interpretados com muita cautela. Há bocadinho, o professor Agostinho dizia com toda a razão que muitas vezes, quer dizer, estes diagnósticos, ele questiona o diagnóstico, às vezes é o diagnóstico que sai, mas quando nós falamos de um veredicto final, digamos, numa certidão de óbito, aí, de facto, temos uma nítida percepção que, enfim, os dados não são nada credíveis. José Alves, aqui há muitos anos atrás, entusiasmou-nos a todos a investigarmos isto quase porta em porta, foi um trabalho interessantíssimo e que mostrou exatamente isso, digamos, a falta, digamos, de fiabilidade de muita desta informação. De facto, há um sub-reconhecimento da doença e há, de facto, um subdiagnóstico efetivo de DPOC. No entanto, digamos, nós sabemos que é incontornavelmente um gravíssimo problema. Nos Estados Unidos, em 2011, foi a terceira causa de morte naquele país. Acreditamos e acreditam que muito ligada, digamos, inevitavelmente ao tabagismo, também à redução da mortalidade de outras causas, digamos, isto é sempre um equilíbrio instável, quando uma coisa melhora, a outra piora, aparentemente, ao envelhecimento da população e também à escassez de terapias modificadoras, verdadeiramente modificadoras, porque nesta matéria nós conseguimos optimizar a situação do doente, mas raramente conseguimos ir um bocadinho mais para além disso. Em 2017, a mortalidade atribuída por este estudo BOLD à DPOC era de a ordem dos 4,72% de todas as mortes. Portanto, estamos, de facto, confrontados com os tais 3 milhões de mortes anuais que, nas perspectivas realistas, não são pessimistas, nas realistas, em 2060 atingirão uns 5,4 milhões de mortes por ano devido à doença pulmonar obstrutiva crónica. Isto, por si só, é, digamos, um motivo de ampla mobilização de todos nós relativamente a esta patologia. Sentimos que temos de fazer alguma coisa. Os números que nos chegam habitualmente dos Estados Unidos são muito propagandeados e acessíveis, não é? Temos aqui, de facto, um exemplo disso, e há a constatação de que, neste momento, a DPOC era a quarta causa de morte dos Estados Unidos, atingindo os tais 15 milhões de americanos com esta patologia. Em Portugal, nós vemos sempre este slide, vemos sempre esta imagem. Assim, confesso que já começo a ficar um bocadinho nervoso ou ansioso quando vejo isto, mas cá está, é assim. Consegui aqui uma coisa, que foi não pôr aqui as curvas de Fletcher nesta apresentação, não é? Mas não resisti à tentação de mostrar este com a esperança de que não continuemos a mostrá-lo durante muito tempo. Portanto, é a minha grande... O número de... não estou a ver o que é que... Mas eu depois eu respondo. Mas vocês, de facto, têm esta ideia de que, assim, isto, enfim, é o cenário dos 14,2% que nós estamos habituados a relacionar com a doença e, de facto, muito recentemente é há 3 semanas atrás, ou 2 semanas e meia atrás, em Viena, no Congresso da European Respiratory Society, foi apresentado algo que eu achei muito interessante. E muito interessante porque foi um trabalho, ou uma iniciativa, passaram a promover, a divulgar uma iniciativa deste Copenhagen Institute for Future Studies,
e divulgaram aquilo que é designado do Index DPOC, e foi então apresentado agora e que, de certa forma, caracteriza a situação da DPOC em 34 países e que inclui dados de Portugal. E isto, dados que dizem respeito a uma visão detalhada da doença, relativamente à gestão da doença, à prevenção e até ao tratamento. E, principalmente, digamos, no que concerne a parâmetros relacionados com os recursos de saúde, a acessibilidade de tratamentos, tudo isto pode ser muito interessante e importante como ferramenta para políticas de saúde. Curiosamente, digamos, nós estamos habituados a ficar naquele slide anterior e, de uma certa forma, desolados. Ora, é interessante verificar, eu vou ter de apontar isto, não se consegue ver, mas é interessante verificar que Portugal está ali no meio, ok? E realmente está ali no meio como, relativamente a esta, no global, a performance global do nosso país, relativamente à DPOC, com base em toda a caracterização disponível, sob o ponto de vista oficial e estatístico, proveniente do nosso país, Portugal está aqui a meio da tabela. E isto significa que temos deste score, que pode ir até 100, nós temos uns 65.1, que não é mesmo nada mal. Estamos em 14º em 34 países que são aqui comparados. Temos a tal taxa de mortalidade de ordens 4,6%, uma taxa de fumadores de 25,4% e o custo estimado relativo a 2017, que são os dados que eles puderam analisar, relacionados com a DPOC, era da ordem dos 373 dólares. Ora, são dados novos, interessantes, até na forma como eles são apresentados. E vejamos que Portugal, curiosamente, tem a pontuação mais alta dos 34 países analisados relativamente às características do próprio sistema de saúde. Principalmente devido ao baixo número de hospitalizações anuais por DPOC, e a gente diz assim, ora lá, isto é verdade, então nós temos tantos interesses, mas tudo é relativo. Quando comparado com outras realidades, temos, de facto, baixas taxas de hospitalizações anuais por DPOC e, acima de tudo, boas condições de recolha, reporte de dados de saúde e a maior densidade de médicos de cuidados de saúde primários. Vejam só, digamos, como são diferentes as perspectivas relativamente a esta matéria, interna ou externa. Por exemplo, relativamente a acesso e cobertura de cuidados, Portugal já tem esta caracterização, que eu acho que vocês conseguem ali acompanhar, eles avaliam aqui um conjunto de variáveis muito importante, como até o próprio, enfim, a comparticipação do Serviço Nacional de Saúde para, enfim, os apoios nesta doença, a existência de reabilitação pulmonar, o acesso à espirometria, a utilização de telemedicina, o tratamento diferentes tratamentos médicos, enfim, a própria realização e afirmação do diagnóstico e aqui temos uma pontuação acima da média, portanto não é tão desolador como nós habitualmente imaginamos. Quando são avaliados fatores de ordem ambiental, está ligeiramente acima da média, apesar de reportar problemas relacionados com a qualidade do ar interior, que também continua a ser, de facto, enfim, um problema no nosso país. E relativamente à carga da doença, uma pontuação abaixo da média, com taxas relativamente elevadas de prevalência e mortalidade da DPOC. Portanto, sentimos que temos aqui coisas a fazer quando voltamos a um slide muito conhecido, que é este aqui, que também já toda a gente usou nestas sessões, e que nos diz que a DPOC ocupa no nosso país o 5º lugar das doenças que mais matam em Portugal, tendo sofrido uma subida de 17,18% nos últimos 10 anos. Seguramente que para tudo isto contribuem muito as comorbilidades associadas a esta doença. Elas são múltiplas. Nós sabemos que as comorbilidades do foro cardiovascular têm aqui um papel decisivo. Sabemos que há um grave aumento da mortalidade quando o nosso doente sofre uma exacerbação. Sabemos que, enfim, a probabilidade do doente morrer está intimamente relacionado com este drama que é a exacerbação
que inevitavelmente, ou se calhar não, vai acontecer na vida dos doentes e, portanto, o risco de morte após exacerbação é algo bem concreto, mas o risco cardiovascular e o risco de morte cardiovascular nesta doença é algo que nos preocupa cada vez mais e que deve orientar a nossa estratégia de abordagem da doença no futuro. Tudo isto está associado a um elevadíssimo peso económico. Sem vos amassar muito com tudo isto, de facto nós perspectivamos que a DPOC custa muitíssimo aos orçamentos anuais em saúde. Imagina-se que na Europa rondará, enfim, anualmente cerca de 38,6 mil milhões de euros e imagina-se que nos próximos 20 anos irão ser gastos 800 mil milhões, isto até custa a dizer, 800 mil milhões de euros com a doença, sendo um custo, obviamente, cerca de 40 mil milhões por ano com esta patologia. Há, de facto, uma relação direta com a progressão da doença, ela é mais gastadora ou consumptiva à medida que vai progredindo e, de facto, isto acontece, como prevemos, à custa dos custos diretos e indiretos. E é engraçado que nestas análises, recentemente publicadas, é atribuído, digamos assim, os custos indiretos relacionados com a doença como uma séria ameaça à economia. Porque, de facto, os nossos doentes com DPOC mais pesados são um fardo tremendo para eles e para toda a gente com que eles convivem e lidam. Portanto, enfim, temos muitíssimo a fazer relativamente a esta doença. Enfim, é de facto altamente impactante nos famosos daily que nós já nos habituamos a incorporar nas nossas análises de carga social, os anos de vida ajustados pela incapacidade e, de facto, só para terminar, referir que de 1990 a 2019, a DPOC foi a principal responsável pelo aumento dos daily a nível mundial. Portanto, sentimos que, enfim, talvez como esta fotografia, a DPOC é um desafio para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o último obstáculo antes do almoço, portanto prometo ser breve, até porque o professor Jorge já apresentou aqui alguns pontos que eu iria focar. Não posso deixar de agradecer, obviamente, o convite, de uma forma especial ao professor José Alves, e que é realmente um gosto e um privilégio partilhar a mesa convosco. O tema que me foi proposto e pedido foi falar um pouco do papel do rastreio na doença pulmonar obstrutiva crónica. E eu penso que vale a pena a gente, às vezes, ir um bocadinho atrás e ir aos conceitos básicos das coisas. O que é um rastreio? O que é que se entende por um rastreio? E, por definição, um rastreio é procurar detectar pessoas que estejam doentes, sem que elas saibam que estejam doentes e que não tenham sintomas na doença. Portanto, basicamente um rastreio é isso, é ir para a rua, escolher uma população, escolher uma faixa etária, escolher uma determinada condição e, em pessoas assintomáticas, tentar detectar precocemente a doença de forma a poder, de alguma forma, alterar aquilo que é o prognóstico destes doentes e o seu melhorar os cuidados de saúde desses doentes. Ora, para isso, nós temos que ter habitualmente um teste, que é o teste de rastreio, um teste que define a doença e que, no caso da DPOC, temos bem definido como sendo a espirometria. Claro que temos muitas questões, como aqui foi levantado, devemos usar o rácio fixo, o limite inferior do normal. É uma discussão interessante e que podemos ter. Eu penso que a melhor resposta que eu ouvi até hoje, já aqui foi citado, foi do Álvaro Augusti, que dizia que para um clínico o importante é ser simples e o 0.7 está muito bem. Se formos fazer estudos epidemiológicos de grande rigor, então aí se calhar o limite inferior do normal será mais sensato, mas a mensagem deve ser simples. E assim como na diabetes ou na hipertensão, os valores não são os mesmos para toda a população, portanto, dependendo do risco, o valor pode ser diferente. Também na DPOC acho que devemos manter simples e os 0.7 servem muito bem como um critério inicial de diagnóstico da doença. Mas, ao termos um teste que nos permite fazer o diagnóstico, esse teste tem necessariamente
aquilo que se chama uma sensibilidade e uma especificidade. E isso é bastante importante, porque se nós tivermos um teste que não seja suficientemente sensível, nós vamos ter aquilo que se chamam falsos negativos. E isto é terrível. O falso negativo é aquela pessoa que vai fazer um exame, que lhe dizem que está tudo bem e na verdade não está e ela está doente. E isto mata qualquer programa de rastreio. Portanto, um programa de rastreio tem que ser sempre suficientemente sensível para evitar que ocorram falsos negativos, até pelas implicações legais que isso possa trazer. Por outro lado, se ele for muito sensível, portanto, se ele considerar muita gente como doente, corremos o risco de ter muitos falsos positivos, ou seja, pessoas que não estão doentes, mas que têm um teste positivo. E, portanto, isso também traz questões de ansiedade que vai gerar essas pessoas, de utilização de recursos e de meios complementares diagnósticos e até de dano na realização de intervenções para clarificar o diagnóstico. Portanto, temos que ter aqui sempre em conta que nós temos que ter um balanço entre a sensibilidade e a especificidade para ter um bom teste de rastreio. Temos aqui na DPLC uma vantagem, é que a espirometria é um exame que é sensível por definição para o diagnóstico, não há falsos negativos, digamos assim, e os falsos positivos também são poucos, porque pode haver um doente com uma espirometria sugestiva de DPLC, que não tenha DPLC, mas vai seguramente ter outra doença respiratória, portanto vai ter outro problema. Portanto, na prática, nós, no caso da doença pulmonar obstrutiva crónica, temos a vantagem de ter um exame simples, de baixo custo e que cumpre aquilo que são os princípios básicos de um teste de rastreio. Ora, para implementar um programa de rastreio, já aqui vimos em parte como é complexo implementar um programa de rastreio, seja em que área for. A Organização Mundial de Saúde, que é quem promove a nível global grande parte dos rastreios, tem lançado aquilo que são alguns dos princípios básicos de um programa de rastreio e que, curiosamente, não têm sido alterados significativamente desde a primeira vez, que foram feitos em 1968. Portanto, tem mais de 50 anos estes critérios que são a base de qualquer programa de rastreio. Chamo a atenção que, obviamente, que só faz sentido rastrear situações clínicas que tenham relevo do ponto de vista epidemiológico. Penso que ficou aqui bem claro que a doença pulmonar obstrutiva crónica é uma doença epidemiologicamente relevante e, portanto, nesse sentido, fará sentido fazer o rastreio, que temos que ter uma forma eficaz de identificar quem são as pessoas que têm a doença, e temos a espirometria como um exame simples de o fazer, que tem que ser aceito pela população, que tem que ser, eventualmente, custo-efetiva, que, idealmente, não é um processo único, isso é importante, e acho que o exemplo que aqui foi dado do cancro do pulmão foi bem explícito, que é o rastreio de cancro do pulmão não é fazer um TAC de baixa dose uma vez na vida e está feito o rastreio, portanto, também aqui nós teremos que ter algum programa de continuidade ao longo do tempo. Portanto, há um conjunto de metodologias que, quando queremos implementar um rastreio, seja na área respiratória ou noutra, devemos ter em conta e que estão aqui plasmados neste slide e que, se olharmos para isto, percebemos que facilmente a DPOC cumpre estes critérios para entrar num programa de rastreio. Mas, às vezes, o diabo está nos detalhes e está, sobretudo, naquilo que é a evidência científica. Reparem, quando nós vamos analisar aquilo que é a evidência científica, e eu chamo muito a atenção deste ponto, que aqui está, que é o rastreio de base populacional de pessoas sem qualquer sintomatologia e sem exposição a fatores de risco. Portanto, isto é nós irmos para o meio da rua e pegarem tudo que seja população com mais de 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, e fazer espirometria para diagnóstico de DPLC. Portanto, se este tipo de rastreio de base populacional em pessoas assintomáticas sem fatores de risco, de acordo com a Autoridade de Saúde Americana, que tem feito periodicamente a revisão deste índice, com base naquilo que vai sendo a evidência científica que é publicada, e publicou em 2016, a última atualização é de 2022, e o que nos diz é que isto não é custo eficaz e que não deve ser feito. Portanto, o rastreio indiscriminado de doença pulmonar obstrutiva crónica em pessoas assintomáticas sem fatores de risco não é recomendado. Poderíamos ficar por aqui e pronto, íamos todos embora, não vamos rastrear a DPOC. Vamos ver o que é que nos diz
a Iniciativa Gold. A Iniciativa Gold é realmente a grande orientação que nós temos quando falamos de DPOC, seja no diagnóstico, na terapêutica, com a vantagem de ser um documento global e, portanto, procura espelhar aquilo que são as diferenças de diferentes países com mais ou menos recursos. E desde logo temos aqui uma dificuldade que começa logo na definição. Se nós temos uma doença heterogénea, é sempre mais difícil nós fazermos uma tentativa de abordagem precoce da doença, porque vai depender inevitavelmente daquilo que foi a origem da doença. Temos outro problema, que é os sintomas associados à doença são relativamente inespecíficos. Não há aqui nenhum sintoma que seja exclusivo da doença pulmonar obstrutiva crónica. Temos como vantagem principal o termos realmente uma forma simples, validada e não invasiva de fazer o diagnóstico, que é a espirometria. Também já aqui nós não combinamos, mas penso que isto é um tema que tem passado um bocadinho despercebido, mas que eu acho que cada vez mais temos que refletir sobre ele, que é a questão da pré-DPOC. Um doente que tem um AVC agora, hoje, no dia 3 de outubro, ao meio-dia. Ou tem um pneumotórax no dia 4 de outubro, às 5 da tarde. Um doente não tem um DPOC num determinado dia, 1 hora. Tem o diagnóstico definido num determinado dia, 1 hora, que foi quando eventualmente fez a espirometria ou foi ao seu médico. Mas todo o processo fisiopatológico da doença já lá estava 1 mês antes, 2 meses antes, 3 meses antes, 1 ano antes. Portanto, há aqui uma dificuldade em nós estabelecermos um início da doença, o que também torna difícil fazer um programa de rastreio para esta doença. E, portanto, um bocadinho à semelhança do que acontece com a diabetes ou com a hipertensão, em que falamos de pré-diabetes e pré-hipertensão, também temos que começar a falar de pré-DPOC e basicamente, quem são estes doentes ou candidatos a doentes, se assim quisermos. São pessoas que têm alterações funcionais, anatómicas, de enfisema, temos critérios mais ou menos definidos, mas que não cumprem o critério clássico da doença, que é a existência na espirometria de um padrão obstrutivo. Portanto, na ausência de um padrão obstrutivo, mas de sinais de critérios clínicos de bronquite crónica ou de alterações funcionais como um declínio da função respiratória, alterações da difusão ou, sobretudo, aparecimento de enfisema pulmonar em exames de imagem, estes doentes que têm fatores de risco, que têm muitas vezes sintomas, não é por não terem um rácio FEV1-FVC abaixo de 0,7 que deixam de ser pessoas de interesse. Não podem eventualmente ter o rótulo da doença, mas temos que estar atentos nestas pessoas e fazer qualquer coisa, nomeadamente a cessação tabágica. Claro que não temos grande evidência científica de que, tratando estas pessoas, temos melhores prognóstico. Aliás, o único trabalho assim mais feito com terapêutica farmacológica nesta população foi, na verdade, negativo e não mostrou benefício. Mas, pelo menos, no sentido de estar alerta e de intervir naquilo que são os fatores de risco da doença, podemos e devemos claramente intervir. Isto parece quase a última imagem que, se calhar, fomos buscar ao mesmo sítio ou próximo do mesmo sítio. E eu penso que é aqui também que nós temos que, se queremos mudar a história da DPOC, temos que mudar o nosso chip mental de como olhamos para a DPOC. Nós, durante muitos anos, olhamos para a DPOC assim: doença autoinfligida do homem, fumador, acima da meia-idade, não é? Que já passou mais de metade do seu tempo útil de vida. E enquanto olharmos para a DPOC assim, nós vamos deixar fugir talvez metade dos doentes. Porque ela cada vez mais está associada não só aos homens, mas também às mulheres, aos mais jovens, às novas formas de consumo de tabaco e às velhas, que também vão sendo recuperadas. De tal forma, como já aqui foi apresentado este quadro hoje, o projeto Gold realmente chama a atenção que as causas da DPOC são muitas, que não só o consumo de tabaco. Continuará a ser, em alguns países, no nosso, eventualmente, a principal, mas em muitos países já não é a principal causa de aparecimento da DPOC. Portanto, quando queremos desenhar um programa, por exemplo, de rastreio, nós temos que ter em causa quais são os doentes que estão em maior risco, quais são as possíveis etiologias da doença. Chama a atenção que, no nosso país, as infecções respiratórias na infância são uma causa importante e a tuberculose é uma delas. É, felizmente, cada vez menos frequente termos aqueles doentes com sequelas extensas de tuberculose e temos
vindo a fazer um trabalho notável em termos de redução daquilo que é a incidência da doença, mas ainda assim temos muitos doentes que no passado tiveram tuberculose e que sofrem de consequências disso, nomeadamente o risco de DPOC, mesmo não tendo fumado. E, por outro lado, aquilo que também já aqui foi falado, que é a questão do desenvolvimento pulmonar anormal, em que também no nosso país, quem hoje está numa faixa etária dos 70, 80 anos, muitas vezes viveu em condições em que nos primeiros anos de vida as condições de vida não eram as melhores e também com um mau desenvolvimento pulmonar a contribuir de uma forma significativa para o risco de DPOC. E, portanto, e tudo isto mexe com qualquer estratégia que a gente queira desenhar de rastreio da doença. Ora, então, o que é que nos diz o documento Gold sobre o rastreio da DPOC? Eu penso que estas palavras devem ter sido escolhidas muito cuidadosamente. E o que eles dizem é que a espirometria de rastreio na população geral, assintomática, sem significante exposição a fatores de risco, é provavelmente não indicada. Reparem que é controverso e provavelmente não indicado. Portanto, tudo isto é quase um ninho, não é? Assim, tudo muito nebuloso. Mas, claramente, eu penso que é aqui que está a chave. É o case finding, ou seja, é, sobretudo, estar alerta mais cedo para que os doentes sejam referenciados para a espirometria e, assim, fazer o diagnóstico da doença. E como é que nós podemos estar atentos mais cedo e mais cedo fazer a espirometria? Que ferramentas é que podemos utilizar para que isso seja instituído? Uma das formas que tem sido tentada, com mais ou menos sucesso, dependendo daquilo que são as publicações, é a utilização de questionários de rastreio. Portanto, se nós tivéssemos um questionário que, com poucas perguntas, nos permitisse distinguir quem é que tem DPOC de quem não tem, seria excelente. Não é? Facilitaria muito a vida. Há várias tentativas nesse sentido, eu diria que quase todos os anos surgem novos questionários. Eu chamava a atenção aqui deste Capture, que vamos ver um pouco mais em detalhe, porque tem um ponto que pode ser interessante, que é, associa a um conjunto de perguntas que se baseiam basicamente naquilo que são os sintomas clássicos e os fatores clássicos de risco para a doença, e que no caso da pontuação ser muito baixa, portanto, exclui a doença, e, portanto, não há necessidade de fazer outro tipo de intervenção, nomeadamente a espirometria. No caso da pontuação ser muito elevada, o doente deve ser referenciado para a espirometria, e naqueles casos intermédios em que tem uma posição intermédia, no fundo, o que eles fazem recomendam a utilização de um peak flow na hora para decidir ou não se depois o doente deveria ou não ser referenciado para a espirometria. É uma tentativa de aumentar o diagnóstico da doença. E isto são alguns dos dados, este questionário tem estado a ser validado em alguns países, são dos dados mais recentes, foram apresentados na última ATS este ano, e reparem aqui o que tem, portanto, isto é, se utilizarmos esta estratégia do uso do questionário, do peak flow, como é que nós conseguimos aumentar o diagnóstico comparativamente com uma estratégia clássica de como a família faz aquilo que vem entender de acordo com o seu juízo. E divide isto em 3 períodos, no pré-pandémico, no período pandémico e no pós-pandémico. Reparem que no período pré-pandémico, a utilização deste questionário, comparativamente com a não utilização, com o cuidado habitual, aumentou significativamente aquilo que é o diagnóstico da doença. Mas quando olhamos para o período pandémico ou pós-pandémico, e isto aqui não é significativo, este cor-de-rosa entre um e outro são equivalentes, parece que não contribuiu para nada. A ideia que isto me dá é que o que é importante é que os médicos de família estejam sensibilizados para pedir a espirometria, mais que terem grandes ferramentas de questionários, eles têm que estar sensibilizados para quem é que devem pedir uma espirometria. Outra área que já aqui foi abordada e que eu acho que é muito interessante e que acho que é talvez por aqui que devemos ir, que é a questão do rastreio de cancro-pulmão. O rastreio de cancro-pulmão já todos percebemos que faz todo sentido, ninguém questiona a sua utilidade, há questões práticas de implementação que têm que ser revistas, e quando nós olhamos, os programas não são todos iguais na faixa etária, na carga tabásquica, portanto, dependendo dos países, há algumas pequenas diferenças, mas basicamente são todos bastante semelhantes. E nestes programas de rastreio, aquilo que se tem que verificar é que cerca de quase um quarto dos participantes em programas de rastreio de cancro de pulmão têm enfisema.
E, mais curiosamente, grande parte desses doentes não sabiam que tinham enfisema. O que quer dizer, na prática, que cerca de 18% dos doentes que vão ser rastreados para cancro do pulmão descobrem que têm enfisema que não sabiam que tinham. E estamos a fazer o link àquilo que vos falei antes da tal pré-DPOC. Não é? Portanto, há aqui claramente uma oportunidade para fazer o diagnóstico da DPOC. Não só para fazer o diagnóstico da DPOC, como, obviamente, para otimizar outras situações, desde logo a associação metabólica, como é óbvio, que é um fator de risco conjunto para as duas patologias, para a vacinação, para aquilo que se falou aqui hoje de literacia em saúde. Se calhar é um bom momento estes programas de rastreio para fazer alguma literacia em saúde. E por que não, e penso que isto faz todo o sentido, associar a espirometria aos programas de rastreio de cancro de pulmão. E também há aqui alguns trabalhos publicados, eu gosto particularmente deste, porque acho que é daqueles que têm uma metodologia mais correta. O que fizeram em Manchester, portanto, o programa de Manchester de rastreio de cancro de pulmão é muito semelhante aos critérios do Nelson, os critérios clássicos de rastreio de cancro de pulmão, e o que eles fizeram foi oferecer, no fundo, a espirometria a quem fosse fazer um rastreio de cancro de pulmão. Tiveram, neste coorte, cerca de 2.541 doentes, praticamente todos fizeram a espirometria, um ou outro que não tinha condições para o fazer ou não quis fazer, portanto 99,4% acabaram por fazer espirometria, e aquilo que verificaram que foi que 37% apresentavam sinais de obstrução. Portanto, uma parte muito significativa dos doentes que foram rastreados tinham critérios de obstrução. Há aqui uma limitação, não foi feita a prova de broncodilatação, portanto isto será uma obstrução que não sabemos se não seria completamente reversível, não poderia haver aqui outra doença respiratória, mas pelo menos algum sinal clássico de obstrução. E o mais curioso é que destes 37% que tinham obstrução, metade não fazia a mínima ideia que tinha uma obstrução ou que tinha o diagnóstico de DPOC. A outra metade, sim, efetivamente tinha já um diagnóstico estabelecido, mas, reparem, metade, 18,6%, que está muito de acordo com os 18% que tinham enfisema no trabalho anterior. Portanto, começa a haver aqui uma coerência de que podemos realmente identificar facilmente doentes com DPOC se o fizermos no sítio onde eles estão, nomeadamente num programa de rastreio de cancro de pulmão. Portanto, a conclusão que eles tiram é que a introdução da espirometria num programa de rastreio claramente faz todo o sentido. E eu termino, portanto, com estas três principais conclusões. Portanto, o diagnóstico de DPOC deve ser precoce, mas o rastreio de base populacional em indivíduos assintomáticos sem fatores de risco está por documentar que seja benéfico e, portanto, não o devemos fazer. Que o que devemos é essencialmente procurar onde estão os doentes com maior risco e, nesses casos, seja com recurso a questionários, seja com recurso imediato à espirometria, fazer um diagnóstico mais precoce da doença, e onde eu penso que se queremos investir seriamente no aumento do diagnóstico da DPOC é associarmos àquilo que são os programas que estão já a ser delineados de rastreio de cancro de pulmão, e aí sim faz todo sentido associar a espirometria, e como vemos os dados são consistentes, teremos entre 18% e 20% de diagnósticos de DPOC de doentes que não sabiam que tinham DPOC. E penso que é tudo que tenho. Obrigado.